Olá, gente. Boa noite. Hoje falaremos da última parte de reações em aromáticos, né? Essa última parte, ela fala justamente sobre o efeito do grupo substituinte. Ok? Como assim o efeito do grupo substituinte? Vocês viram que o anel benzeno ou qualquer que seja o composto aromático, quando ele está em uma reação qualquer, pode ser uma halogenação, que é a entrada de um halogênio, o cloro ele pode entrar em qualquer desses carbonos, tá? Então, por ele não ser substituído, por esse anel não ser substituído, ele pode entrar aqui, aqui, em qualquer desses carbonos. Tá certo? Mas a partir do momento em que eu pego esse produto aqui, ou qualquer outro produto que esteja um substituinte, e coloco novamente para reagir, se eu for fazer uma bromação agora, aí eu pergunto para vocês, o bromo ele vai entrar nesses carbonos que estão vizinho a esse anel, ao cloro, desculpa, ou vai entrar nesses outros carbonos, ou tanto faz? Cuidado! Observem que esses substituintes, eles causam efeito ou de desestabilizar o anel, ou de ativar o anel, tá certo? O benzeno, ele pode ser ativado, né, por grupos que doam de forma indutiva ou por forma mesomérica, tá? E no caso existem grupos que desativam de forma mesomérica e desativam também por forma indutiva, certo? Então nós temos que observar o grupo, o átomo que está inserido no anel e que tipo de efeito ele está causando no anel. Se ele está ativando o anel, ou seja, aumentando a densidade de elétrons, porque na verdade a próxima reação será com o eletrófilo, ou seja, que precisa de muito elétrons, ou se o grupo ele está desativando o anel, ou seja, diminuindo, né, o número de elétrons no anel, ou seja, dificultando a reação, né, frente a um eletrófilo, tá certo? E é nesses grupos que ele vai indicar que o próximo grupo vai entrar de uma forma orto, que são essas regiões que estão aqui, ou meta, que são esses dois aqui, ou para, que é essa reação aqui. Tá certo? Então, nesse caso, nós temos que conhecer quem são esses grupos que ativam ou desativam o anel aromático, o benzeno, de forma geral. Tá certo? Então, nós já vimos na Química Orgânica 1 que esses grupos, como CH3, ele é um grupo ativador. Ele aumenta a densidade porque ele doa por indução. Agora, grupos como o NO2, devido a esses dois oxigênios que estão ligados com o nitrogênio, um grupo bastante eletronegativo, eles desativam o anel, tanto por mesomeria como por indução, tá certo? Então, nesses grupos, eles são chamados de grupo desativante. Ou seja, orientam na forma
meta. Esse grupo aqui, CH3, ele ativa o anel. Então, ele orienta na forma orto e para. Vamos ter produtos na forma orto e vamos ter produto na forma para. Aqui não, vamos ter apenas na forma meta. Tá certo? Então, quando eu tenho os grupos, eu vou mostrar para vocês numa tabela, né, eu vou compartilhar com vocês no grupo de WhatsApp, há uma tabela que fala desses grupos, tanto ativadores como desativadores. Tá certo? Então, quando eu tenho o benzeno e nesse benzeno tenho um NH2 ligado, ou seja, aqui é a anilina. E nessa anilina, por conta desse grupo aqui, ó, NH2, apesar de o nitrogênio ser um pouco mais eletronegativo do que o carbono, ou seja, ele desativa um anel por indução, esse efeito, esse par de elétrons aqui, ó, não compartilhado, ele ativa por mesomeria. E vocês sabem que o efeito mesomérico é muito superior ao efeito retirador, né, que existe do nitrogênio com o anel. Então, como ele ativa por mesomeria, as regiões, esse grupo, né, pode entrar tanto nessas posições vizinho, né, que é chamado de posição orto, como eu já falei para vocês, como na posição para. Na meta, não. Então, se eu faço uma reação de halogenação, qualquer que seja, ou de nitração, ou de sulfatação, eu vou ter a entrada desse grupo em uma dessas posições aqui. Nesse caso, a entrada, o produto que eu vou ter vão ser uma mistura, tá? Nessa posição orto do cloro, mais o substituinte cloro entrando na posição para ao NH2. Como o grupo NH2, aqui eu botei NH3, desculpa, é NH2. Então, esse grupo aqui, ele tanto pode entrar orto, como pode ser para. Tá certo, gente? Então, devido a esse efeito vizinho aqui, desativante da diferença de eletronegatividade entre o nitrogênio e o carbono, tá? Essa posição orton aqui, eu vou ter de forma, né, em sua maioria, em minoria. Nesse caso, na posição para, por esse efeito, né, retirador do nitrogênio, está distante do cloro, eu tenho esse produto aqui como majoritário. Tá certo? Então, esse é o majoritário, mas esse também pode estar no meio. Ok? Quando é que prevalece a posição para? De forma 90% a 93%, quando esse grupo aqui é um grupo bastante volumoso, que impede a entrada nessas posições aqui. Certo? Ok? Então, o grupo que ativa por indução ou por mesomeria, ele orienta a entrada dos outros grupos nas posições orto e para. Os grupos desativante, que é o NO2, o grupo carboxílico, tá certo? Ele orienta na sua forma meta, tá? Mas existe uma exceção, tá certo? Que eu tenho grupo que desativa, que é o caso quando eu tenho a substituição, a entrada no benzeno do cloro ou do bromo, fiz uma reação de halogenação e tenho esse produto aqui de partida, o cloro ou o bromo. Ele, tá certo? Retira por indução devido à grande diferença de eletronegatividade que existe entre o cloro e o carbono. Ele desestabiliza o anel. Ele diminui a densidade de elétrons aqui, dificultando a reação com o eletrófilo.
Tá certo? Então, porém, devido a esses pares aqui, ó, livre, ou seja, podendo ocorrer de forma mais dificultada, mas acontece, o efeito mesomérico doador, tá certo? Faz com que, mesmo esse grupo aqui sendo desativante, o cloro, os halogênios de uma forma geral, ele orienta tanto na posição orto, como na posição para. Mesmo ele sendo um desativante, ele orienta também na posição orto e para. Tá? Então, se eu tenho uma reação aqui de uma nitração KNO3, né, na presença do H2SO4, do ácido sulfúrico concentrado, eu tenho a entrada do N2, eu tenho uma mistura, né, de produtos, aqui o cloro, onde eu vou ter o grupo NO2 tanto na posição orto, como eu posso ter esse grupo também na posição para. Ok? Lembrando que como ele é um desativante forte, aqui na posição para também vai ser o majoritário. Ok, gente? Então, leiam essa parte, leiam bem essa parte, façam exercício sobre essa parte do efeito do grupo substituinte, que é muito importante, né? São questões que vocês podem encontrar na prova de vocês do ENAD, né? Pode ser que o curso seja sorteado novamente nas próximas provas do ENAD, no caso para vocês quando forem formando, né? Então, são questões que tem bastante possibilidade de estar na prova de vocês, tá certo? Então, fiquem atentos para o efeito desses grupos substituintes, tá? Amanhã teremos aula síncrona, onde falaremos sobre a prova de alcenos e aromáticos, que acontecerá na próxima terça-feira, tá bom? Então, obrigado e até a próxima.